Olá, meus amigos, é um grande prazer estar gravando esse vídeo para vocês aqui, neste momento tão especial, para falar de um tema tão importante, que é o jejum bíblico. E por que nós estamos trazendo este vídeo para falar sobre jejum? A Igreja Presbiteriana do Brasil lançou uma convocação a nível nacional para que todos nós presbiterianos possamos estar em jejum no dia 23 de março em prol da nossa nação. Um jejum para levantar um clamor por tudo aquilo que tem acontecido em nosso país. A palavra de Deus ela afirma em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós encontramos neste texto uma descrição importante do nosso papel como discípulos de Jesus, que compreendem a condição pecaminosa da vida e se humilham diante de Deus. E o jejum, neste sentido, ele faz parte desta expressão de humilhação diante do Senhor. Mas afinal de contas, o que é o jejum? Jejum é um exercício espiritual que nos leva a refletir profundamente sobre as motivações do nosso coração do nosso pecado. É o reconhecimento da nossa necessidade de arrependimento e comunhão com Deus. Todavia, este exercício tem sido negligenciado por alguns e praticado de forma equivocada por outros. Devido aos constantes equívocos que transformaram essa prática em algo mágico, um amuleto que coloca Deus em condição de devedor do homem, muitos cristãos, muitas vezes piedosos, deixaram de lado esse exercício da fé. E até alguns consideram desnecessário essa prática. Porém, quando voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, e especificamente para os ensinos de Jesus, notamos quão importante e necessário é o exercício do jejum para as nossas vidas. Um exemplo disso, quando nós lemos Mateus capítulo 6, versículos 6 ao 18, vemos que Jesus inicia o seu ensino dizendo: quando jejuardes. A expressão aqui não é uma ordenança, mas aponta para algo que já vem sendo feito. Nesse caso, Jesus não precisava colocar que precisamos jejuar. Aqui simplesmente ele está considerando a maneira correta de exercitar essa prática. Em algumas declarações dos evangelhos, especificamente Mateus, Marcos e Lucas, encontramos os fariseus e também os discípulos de João questionando Jesus acerca do jejum. Por isso, fica fácil notar que a prática deste exercício era algo muito comum. Comentaristas e historiadores afirmam que os judeus jejuavam 2 vezes por semana. Afinal de contas, de onde vem esta prática de jejum? O jejum é descrito como parte da cerimônia do dia da expiação, que era um momento especial e nacional, onde, por convocação divina, o povo devia ter um momento de aflição, choro e arrependimento pelos seus pecados. Este dia era conhecido como Yom Kippur, ou Dia da Expiação. Esta ordem se encontra no livro de Levítico, capítulo 16, nos versos 29 e 30. Diz o texto: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O Yom Kippur era a data oficial para, entre aspas, se afligir, ou seja, se colocar diante de Deus em oração e jejum. A cerimônia era acompanhada por ofertas e sacrifícios para expiação do pecado. Neste dia ninguém trabalhava, mas demonstrava uma atitude de penitência. O dia da expiação era um momento de abster-se do trabalho e em jejum humilhar-se perante Deus para subjugar os apetites carnais e manifestar penitências pelos erros cometidos. Essa prática era algo tão sério na vida do povo que quem não participasse dela acarretaria até mesmo a morte. Olha o que lemos em Levíticos 23, dos versículos 26 a 29. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º
será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Esse dia se tornou uma data oficial no calendário do povo judeu. Mas caminhando ao longo da história, o jejum também começou a ser usado em outros dias que não o oficial Yom Kippur. Vamos ver alguns exemplos no Novo Testamento, onde podemos citar o jejum primeiramente como uma lamentação diante de Deus. A expressão de lamentação diante de Deus nós podemos encontrar, por exemplo, em Juízes capítulo 20, versículo 26. Dentro desse contexto, era um momento entre que estava acontecendo a guerra entre Israel e a tribo de Benjamim. Nós lembramos a história que a esposa de um levita foi morto e Israel se indigna com a maneira que aconteceu essa morte. E onde eles começaram a guerrear. E devido às mortes de guerra, todo o povo se colocou em humilhação diante de Deus para clamar por um consolo e ajuda. Foi feito por meio de um choro, de uma lamentação e jejum, que significava aqui a aproximação de Deus. Um outro exemplo que nós temos também dessa lamentação diante de Deus é Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias acabara de receber uma notícia triste sobre Jerusalém e seus muros. Essa notícia o leva a chorar e a lamentar por alguns dias. O jejum e oração tem um sentido de lamentação e de petição diante de Deus. Esta postura é acompanhada pelo reconhecimento dos pecados dele, de seus pais e da sua nação. Uma outra forma que nós encontramos no Antigo Testamento é pecado e arrependimento. O jejum como pecado e arrependimento. Reconhecimento de pecados e de arrependimento. Você vai encontrar, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 7, dos versículos 5 e 6, onde o profeta Samuel convoca o povo ao arrependimento e ao reconhecimento dos seus pecados contra o Senhor. E por meio do jejum, eles expressam um desejo de buscar a Deus com sinceridade. Ainda citando novamente Neemias, só que agora o capítulo 9, versículo 1, que após a reconstrução dos muros, eles promovem o ajuntamento dos filhos de Israel com jejum, para reconhecer e confessar os pecados diante de Deus. É um momento de pedir e receber o perdão pelos pecados. Uma outra forma de jejum que nós encontramos no Antigo Testamento é a humilhação e clamor. E essa atitude de humilhação e clamor diante de Deus, nós encontramos, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 15, parte B, até o versículo 20. O contexto é a enfermidade do filho de Davi com Betseba, e a atitude de Davi de rendição e súplica diante do Senhor. Isto foi feito em humilhação por meio de um jejum de 7 dias. Ao fim deste período, quando a criança morre, Davi se levanta deste tempo e humildemente aceita a disciplina do Senhor. Outro exemplo também é Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, que esse texto afirma que Deus fala por meio do profeta ao seu povo, exortando ao arrependimento sincero dos seus atos. Aqui o jejum é seguido de expressões de choro e pranto, que revela que o pecado cometido era algo extremamente grave e que merecia muitos castigos. Por isso, neste contexto, o jejum, o choro e o pranto são um caminho da súplica por misericórdia, perdão e restauração da parte de Deus. Um outro exemplo, ainda dentro desse assunto, é Jonas capítulo 3, versículos 5 ao 8, onde após ouvirem a mensagem sobre Deus, o povo de Nínive creu em Deus e, como reconhecimento dos seus pecados e arrependimento, foi feito um jejum nacional. O desejo pelo perdão divino foi tão aparente pelo fato que o próprio rei decretou que até mesmo os animais fossem privados de alimento e da água. Todo esse procedimento foi seguido de um clamor intenso em favor de Deus. Uma quarta expressão que nós encontramos de jejuns no Antigo Testamento é a expressão sobre o livramento da angústia. É o livramento diante de uma angústia que se passa. Um exemplo disso é 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4, que retrata a história de Josafá. Num período de grande medo, onde ele estava para ser atacado, numa guerra, toda a nação começa a buscar a Deus em jejum. Sua busca e oração é por livramento. O jejum era um procedimento comum na cultura dos hebreus como um momento de buscar a Deus por arrepender dos seus pecados. Outro exemplo é Esther capítulo 4, versículo 19, onde Esther
pede que seja feito um jejum por 3 dias, para que pudesse apresentar a sua petição diante do rei. O texto mostra uma situação muito tensa que poderia custar a vida de Esther e dos demais judeus. Por isso, o jejum foi o meio de suplicar a intervenção e o favor de Deus naquele momento. Os jejuns religiosos, neste momento da história, duravam normalmente um dia. Todavia, devido à gravidade da situação, durou-se por mais de um dia. Um outro exemplo é o Salmo 35, versículo 13 e 14, onde Davi, diante de uma situação de sofrimento que angustiava a alma, e neste momento o salmista vestia-se pano de saco, que era o símbolo da humilhação, e buscava em oração e jejum. Nos tempos antigos, todas as vezes que existia uma calamidade ou período, era comum que todos se vestissem assim e se entregavam ao jejum para que Deus suavizasse sua ira ao constatar a humilhação, o reconhecimento da culpa por parte do seu povo. Uma quinta e última expressão que nós podemos classificar seria a declaração de dependência de Deus. Um exemplo disso é Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 23, que relata exatamente o momento em que Esdras retorna para Jerusalém junto com outras pessoas, os levitas. Ele conclama um jejum com o objetivo de se humilhar diante de Deus, buscando assim o cuidado e proteção para toda a jornada de volta para Jerusalém. No contexto, essa atitude de jejum e oração diante de Deus tem a expressão de incapacidade de conduzir bem a sua jornada. Estes são alguns exemplos que nós encontramos no Antigo Testamento. Agora, alguns exemplos que nós podemos também citar do Novo Testamento. A primeira demonstração que nós podemos classificar é a mortificação da carne. E aí o exemplo clássico é Mateus capítulo 4, versículo 2, que descreve o jejum de Jesus no deserto no período de 40 dias. Lembrando que ele vai ao deserto conduzido pelo Espírito Santo logo após o seu batismo. Naturalmente, o tempo de 40 dias é uma alusão à peregrinação dos hebreus por 40 anos no deserto. Todavia, o jejum no início do ministério de Jesus, ou seja, após o seu batismo, tem o propósito de uma comunhão mais plena com o Pai para poder enfrentar a tentação que viria a seguir, bem como todos os episódios subsequentes do seu ministério. Em outras palavras, podemos exemplificar com uma aproximação de Deus que nos conduzirá a viver a sua vontade. Nesse sentido, é válido afirmar que o jejum é a mortificação das nossas vontades para viver intensamente a vontade de Deus. Um segundo exemplo que nós podemos citar é a comunhão com Deus, o desenvolvimento dessa comunhão com Deus. Mateus capítulo 9, dos versos 14 e 15, quando os discípulos de João questionam sobre o fato de por que eles jejuavam e os discípulos não. O desenvolvimento aponta para um dos propósitos do jejum, a saber, desenvolver uma comunhão amorosa com o Senhor. Desta maneira, Jesus quer mostrar que o jejum não deve ser aplicado meramente como uma prática religiosa, mas sim com intensa sinceridade ou com intenção sincera de estar diante do Senhor em comunhão com Ele. Por isso, enquanto estava com Jesus, não havia necessidade desta prática. Ele mesmo fala, como que os convidados vão jejuar estando com eles o noivo? Contudo, chegaria um dia em que sem o noivo haveriam de jejuar. Em outras palavras, o jejum, no período que antecede a sua volta, é um meio para desfrutar da sua presença que ainda não se consumou na sua segunda vinda. Encontramos esta mesma ideia nos relatos de Marcos capítulo 2, 18 até o 20 e Lucas capítulo 5, dos versos 33 ao verso 35. Uma outra expressão que nós podemos ver sobre o jejum é o crescimento na fé, crescimento na comunhão e na fé. E o exemplo clássico é Mateus 17, 21, onde vemos que um relato em que os discípulos não puderam expulsar um demônio de um jovem. E a fé deles foi questionada por Jesus ao afirmar, por causa da pequenez da vossa fé, eles não conseguiram tirar aquele demônio que estava oprimindo o menino. A questão da fé aqui não se refere ao tamanho propriamente dito, mas à intensidade da oração que gera a fé. Neste caso, o jejum, que é sempre associado à oração, é a dedicação de tempo para estar com Deus em comunhão. Assim sendo, quando estamos buscando uma relação mais profunda com Ele, vamos mortificando a carne e geramos mais vida no Espírito. E, consequentemente, teremos mais fé provinda do próprio doador da fé. É importante que, antes de espiritualizarmos demais o texto aqui, devemos perceber que a fé para libertar o menino deveria estar em Jesus,
e não no poder pessoal de algum discípulo, né? Como se o jejum nos desse um poder para fazer isso. Não, o jejum nos faz depender mais de Deus, confiar mais nele, e a ação dele é que opera todo e qualquer milagre segundo a sua vontade. O jejum e a oração não nos fazem mais poderosos. Pelo contrário, ele nos faz mais fracos e dependentes de Deus. Texto semelhante, com o mesmo relato e com a mesma expressão, que essa casta só sai com jejum e oração, você vai encontrar também em Marcos capítulo 9, versículo 28. Uma quarta declaração de jejum que podemos encontrar no Novo Testamento é a expressão de reflexão e oração. É um momento de refletir, é um momento de orar, e o caso típico é de Atos capítulo 9, versículo 9, que relata a conversão de Paulo. Sem poder ver, ele é conduzido a Damasco, onde durante 3 dias jejua. Aqui a ideia é de um momento de meditação, reflexão e oração. Seu jejum tinha como motivação sua situação emocional, que em arrependimento buscava se reconciliar com Deus. Isto ocorria com o coração sincero, em oração durante os 3 dias. Igualmente no Antigo Testamento, o Novo Testamento também traz essa perspectiva de que o jejum é dependência de Deus. Atos 3, do versículo 2 e 3, que descreve a separação e envio de Barnabé e Paulo, nota-se que o serviço cristão ali é associado às práticas de jejum e oração. O texto vai dizer que enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo pede para que separe Paulo e Barnabé para a obra que ele tinha enviado. Algumas traduções vão traduzir esse serviço como adorar. Podemos dizer que o jejum, neste contexto, é apresentado como uma busca de uma total dependência do Espírito Santo. E, sem dúvida, esta é uma verdade sobre esta prática cristã. Ao aproximar-nos de Deus pelo jejum voluntário, vamos morrendo para a nossa independência e passamos a viver na dependência do Senhor. Essa atitude de dependência é visível na igreja primitiva em momentos importantes, como no texto de Atos capítulo 14, versículo 3, onde eles estavam promovendo a eleição de presbíteros para as novas igrejas. Um outro exemplo também que nós encontramos é que o jejum no Novo Testamento é um ato voluntário. Lembrando que, claramente, o Novo Testamento nos aponta que o jejum não é um ato obrigatório, mas deve ser feito voluntariamente. Um exemplo disso é 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5. O texto traz a ênfase no sacrifício pessoal que foi abraçado e não imposto pelo apóstolo Paulo. O bloco do texto ali, que fala dos trabalhos, vigílias e jejuns, aponta para situações que não vieram de fora, mas que Paulo abraçara voluntariamente por amor a Cristo. E nesse sentido, o jejum é uma dessas atitudes voluntárias que ele assume para poder realizar mais trabalhos ao Senhor. Também pode notar que a expressão no plural, jejuns, indica que foram muitas vezes realizados ao longo do seu ministério. Notamos que o jejum bíblico aponta para o reconhecimento da nossa incapacidade. O ato de arrependimento, o desejo de nos aproximarmos mais de Deus. É deixar de amar os prazeres da carne para amar mais a Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes afirma que o jejum é a fome por Deus. Por isso, jejuar não é apenas passar fome ou fazer uma dieta, é um exercício de rendição ao Deus Criador que se relaciona com seus filhos. Infelizmente, a prática do jejum sofre equívocos constantes. Quando é transformado em algo mágico para satisfazer as intenções maléficas do nosso coração, ou quando se torna apenas um exercício simplesmente religioso. Um exemplo bíblico deste equívoco é encontrado no texto do profeta Isaías, especificamente capítulo 58, dos versos 3 ao 14. Vamos ler esse texto, acompanhe comigo a leitura desse texto e observe as motivações das pessoas quando jejuavam e a resposta que Deus dá. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi,
que o homem um dia aflige a sua alma, inclina sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si panos de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa aos pobres desabrigados e, se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cor brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviardes o pé de profanar o sábado e cuidar de todos dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrarás não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O texto talvez seja um dos mais conhecidos e que traga mais clareza ao propósito do jejum. Ainda nos tempos antigos, a prática do jejum teve muitos equívocos. Muitos transformavam este exercício espiritual em mera prática religiosa desconectada da vida do povo de Deus. Enquanto o povo questionava o aparente descaso do Senhor diante dos esforços religiosos, Deus aponta para o fato que eles estavam apenas buscando seus próprios interesses e não havia uma mostra real de aproximação e comunhão. Pelo contrário, havia orgulho, negligência e falta de temor. Entretanto, se verdadeiramente eles se humilhassem diante do Senhor em jejum sincero e verdadeiro, Deus vitaria e faria que a vida deles estivesse protegida por Ele e se tornasse um referencial do povo de Deus. Mesmo nos tempos de jejum, notamos este equívoco. Voltemos ao texto de Mateus capítulo 6, versículo 16, que afirma: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecerdes aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus condena esse jejum que traz aparência de sofrimento público para que os outros vejam. Segundo Jesus, eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, já foram vistos pelos homens. Se eles queriam ser vistos pelos homens como pessoas mais piedosas, já haviam conseguido. Mas é interessante que William Hendricks, comentarista, afirma quão completamente ridícula era essa tal recompensa, ou seja, se aparecer para os homens. O que fica claro é que jejuar não é uma obrigação imposta, mas deve ser um exercício voluntário daquele que em secreto deseja mortificar a sua carne e se aproximar mais do Senhor. Eu não tenho dúvidas que esta prática deve ser resgatada em nossos dias. Precisamos, como cristãos, reconhecer nossos pecados e clamar pelo perdão divino por essa geração, para a nossa nação, para as nossas igrejas e também, principalmente, por cada um de nós. Devemos praticar o jejum dentro dos parâmetros bíblicos que Jesus sabiamente nos ensinou no Sermão do Monte. Voltemos mais uma vez a considerar o texto de Mateus capítulo 6, versos 16 até o 18. E vamos perceber algumas observâncias que devem nortear nosso jejum.
Quando jejuares, não os mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecerdes aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Nesse sentido, o texto vai apresentar que o jejum nunca deve ser feito para que os outros vejam. Isso Jesus chama de hipocrisia. Ninguém deve querer mostrar que jejua para parecer mais santo do que o outro. O jejum deve ser praticado de forma voluntária e natural. As expressões que nós encontramos no texto, como unge a cabeça e lava o rosto, têm ideia de simplesmente higiene pessoal. Ou seja, não é necessário fazer como os hipócritas, que vestiam roupa de saco, não penteavam o cabelo para que os outros vissem. A recompensa do jejum é algo que Deus nos dará em secreto. Por isso, em secreto, busque a Deus. Também cabe lembrar que esse texto não condena o ajuntamento do povo para juntos jejuarmos por um propósito, como nós vamos fazer no dia 23 pela nossa nação. Apenas condena o exercício como prática religiosa egoísta, que só pensa em si e ao mesmo tempo uma prática vazia, porque perdeu seu propósito. Para que a gente possa concluir esse vídeo e esse tema tão importante, eu quero fazer algumas considerações finais, didaticamente a resumir tudo que falamos até aqui. Vamos resumir da seguinte maneira, algumas considerações. Primeiro, o jejum bíblico é tempo de reflexão profunda da nossa condição diante do Senhor Deus. Quando eu jejuo, realmente eu reflito profundamente quem eu sou diante de Deus. Em segundo lugar, o jejum bíblico é uma prática que tem como principal objetivo a humilhação diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado dos outros e da nação. Quando nós chegamos diante de Deus em jejum, nós estamos lá para reconhecer quem nós somos, para se humilhar diante de Deus. Terceiro, o jejum bíblico é tempo de arrependimento e clamor pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Quando eu me aproximo em jejum, eu tenho que realmente me arrepender e clamar para que Deus me visite com a sua misericórdia. Uma quarta consideração é que o jejum bíblico é um tempo de consagração voluntária para buscar a orientação de Deus sobre situações e clamor direto pelo livramento. Isso porque reconhecemos que apenas Deus pode mudar certas situações conforme a sua vontade. Algumas situações nós precisamos sim nos dedicar em jejum, para que a gente possa realmente nos consagrar e reconhecer que só Deus pode mudar algumas coisas da nossa vida. Uma quinta consideração, o jejum bíblico é a mortificação da nossa carne, um exercício de autodisciplina que nos leva a amar mais o Senhor, pois se morremos para a carne, viveremos no Espírito. Nesse sentido da mortificação da carne, nós vamos perdendo os apetites que a nossa carne deseja, como o alimento e outros apetites, né? Hoje nós temos apetite de alimento, mas a nossa carne ela também quer outros apetites, como até o adultério e coisas semelhantes. Uma sexta consideração é que o jejum bíblico não é um amuleto ou algo mágico que obriga a Deus a fazer nossas vontades. Pelo contrário, é tempo de reconhecer que a vontade dele é que prevalece. E nesse sentido, está aí um grande equívoco. Se você jejuar, você não vai ter nenhuma vantagem diante de Deus. Como se Deus, depois do jejum, Deus fosse obrigado a fazer o que você quer, ou responder o que você quer. Não, o jejum te mostra que Deus é quem pode fazer tudo, mas também está disposto a ouvir o não de Deus. Como o exemplo que nós citamos no vídeo de Davi, que orou para que o filho fosse curado, mas o filho veio a falecer. E ele reconheceu que Deus dá a palavra final. Não questionou, simplesmente reconheceu. Uma sétima consideração é que o jejum bíblico ele não é nem obrigatório e nem tem uma normativa de tempo. Ele deve ser realizado de forma voluntária, com o coração sincero de quem deseja ardentemente uma comunhão amorosa com o Deus Pai. Ou seja, você não é obrigado a fazer jejum. E não existe um número mágico, né, de horas, de dias, para que o jejum funcione. Não. O jejum simplesmente é um tempo voluntário para quem deseja uma maior comunhão com Deus, uma rendição diante de Deus.
Uma oitava conclusão é que o jejum jamais será aceito por Deus se for praticado de forma hipócrita para ser visto pelos homens. Ao contrário, o jejum bíblico transforma aquele que voluntariamente o faz. Em outras palavras, você não precisa se aparecer com o jejum, querer que as pessoas vejam você, a sua piedade. A intenção não é essa, a intenção é que de fato a gente possa se aproximar de Deus. A nona consideração é que o jejum bíblico é acompanhado por reflexão, meditação das Escrituras e orações. Não adianta fazer jejum passando fome o dia inteiro, sem comer, fazendo uma dieta, se você não tem um tempo para refletir sobre a sua condição, para meditar nas Sagradas Escrituras e para orar. Se não tiver isso, não é um jejum. É só passar fome ou é uma dieta, um projeto de emagrecimento, alguma coisa do tipo. 10ª consideração. O jejum bíblico deve ser uma prática resgatada em nossos dias por aqueles que amam ao Senhor e desejam mais intimidade com Deus. Nesse sentido, nós precisamos resgatar sim. Mesmo que hajam equívocos, mesmo que hajam situações constrangedoras e gerem tanta confusão, nós que amamos a Jesus, somos discípulos dele, temos sim que resgatar essa prática com muito amor no coração, buscando a Deus verdadeiramente. Eu espero que o que eu tenha falado possa ter de alguma forma ajudado você a ter uma visão mais bíblica sobre esse tema. Na descrição do vídeo aqui embaixo eu coloquei alguns links de textos e vídeos que vão ajudar neste conhecimento. Então você tira um tempinho para ver os outros vídeos que estão aqui embaixo, para ver os links, os textos, ler, que vai te agregar muito conhecimento sobre este tema. Eu espero que você de fato ame a Deus e cada dia mais o busque de coração sincero por meio de um jejum, ou seja, esse exercício que vem sempre acompanhado da palavra da oração, que seja algo normal na sua vida como discípulo de Jesus. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Fica o nosso convite para que você se junte a nós da Igreja Presbiteriana do Brasil neste momento de jejum pela nossa pátria, pela nossa nação, por tudo aquilo que tem acontecido no nosso amado Brasil. Mas faça isso não de forma obrigatória, ou porque o pastor pediu, ou porque tem uma convocação, mas faça de forma voluntária e com muita alegria no coração, sabendo que a mortificação da carne nos fará andar no Espírito. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, dá um like, curte esse vídeo, compartilha com amigos, vizinhos, e todos aqueles que vocês sabem que desejam aprender mais da palavra de Deus, que vocês querem abençoar. Também eu quero pedir que você nos ajude inscrevendo no nosso canal e fazendo com que esse canal possa cada dia mais ser conhecido como um instrumento para que a palavra de Deus seja pregada biblicamente, com muita sinceridade, muito amor no coração. Aproveita para assistir os vídeos que estão ali, se inscreve no canal, deixa o sininho ligado lá para que quando surgir um novo vídeo, um novo tema, você possa também estar ouvindo e crescendo na fé cristã. E aproveitando também falando sobre vídeo, nós estamos gravando uma série de mensagens na nossa igreja dentro do livro de Eclesiastes com o tema Procura da Felicidade. São mensagens que falam sobre a vida. Já temos 2, essa semana vai sair a 3ª. Vai acompanhando porque depois vamos colocar alguns estudos específicos do livro de Eclesiastes. Procura um tempo para investir na sua vida e procurar ouvir a palavra de Deus com muita sinceridade e amor. Mais uma vez eu quero desejar que Deus abençoe sua vida, seu ministério e sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai e a doce e bonita comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe.